passada, ela foi assunto não só na área da saúde, mas na área esportiva também. Ronaldo Nazário de Lima, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, alegou que sofre de hipotiroidismo. O esportista afirmou que as dores no corpo, muitas causadas pelo excesso de peso, são provocadas pelo distúrbio na tireoide, que não permite que ele emagreça. O tratamento com medicamentos poderia acusar doping e, por isso, ele não fazia o tratamento como devia. Mas e aí? Será que Ronaldo Fenômeno realmente acertou na sua justificativa? Será que o tratamento da tireoide pode causar doping num eventual exame? E afinal, o que é o hipotiroidismo e qual a diferença para o hipertiroidismo? Para responder todas essas perguntas, eu já estou aqui com o Dr. Fúlvio Clemo Santos Tomazelli, tá certo? Ele que é endocrinologista. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada pela presença. Antes da gente falar de hipotiroidismo, hipertiroidismo, que a gente citou, que eu citei agora com relação ao Ronaldo, qual a função da tireoide? Onde ela fica também no nosso organismo? Bom, a tireoide é uma glândula, né, endócrina que fica nessa região anterior do pescoço, logo abaixo aqui do pomo de Adão nos homens. A gente consegue ver a tireoide. Tá aí, ó, a gente tem até a imagem dela, ó, doutor. Exato, tá ali, né? Bem ilustrativa essa imagem. Essa é a localização da glândula. Como vocês podem ver, não é um órgão grande, né? É um órgão tamanhozinho pequeno e que tem por funções exatamente controlar o metabolismo, as atividades do organismo. Eu costumo fazer uma analogia da tireoide com a bateria, né? Então, se a gente fosse um motor elétrico, seria como se quem provê a energia para que todo o sistema funcione é a tireoide. Olha, legal, interessante até essa justificativa aí. Gente, assim, se você tem alguma dúvida, antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, você pode ligar para cá, tá? O telefone aqui da RIC Record é o 3340-0070. Vou repetir, 3340-0070. Ok, aí em todo mundo ela deveria funcionar de uma certa forma igual. Porém, na maioria das pessoas, ou em grande parte das pessoas, ela funciona de uma maneira errônea. Que formas são essas, doutor? Ela tem a sua função normal, né? Destacamos que a maior parte das pessoas tem ela funcionando normalmente. Mas existem doenças comuns nela. O hipotiroidismo é a mais comum, que é quando a tireoide para de funcionar ou funciona mal. Então é como se você tivesse todas as suas atividades rebaixadas. Você pode ficar com a sua performance diminuída. Você pode ter mais cansaço, mais sonolência, fraqueza, pode ter um pouco de dor no corpo, pode ter inclusive retenção hídrica, dificuldade de memorização, cansaço. A pessoa está sempre, como se diz, entre aspas, pode estar se arrastando. Isso pode ser confundido às vezes até com depressão, desânimo. Muitas vezes o indivíduo acha outras justificativas, acha que está sobrecarregado com o trabalho, que está dormindo pouco. Então, essa é no sentido do hipotiroidismo, quando ela funciona pouco. Quando a tireoide funciona para mais, que é menos comum até do que o hipotiroidismo, a gente chama de hipertireoidismo. E o hipertireoidismo, o que acontece? Irritabilidade, ansiedade, tremor, né? A pessoa, como se diz, ela não consegue se concentrar, tem muito déficit de atenção, o intestino pode trabalhar de uma forma mais rápida e a pessoa confunde isso também, às vezes, com o próprio estresse, né? Por isso que dizem que no hipotiroidismo, que ela funciona pouco, a pessoa normalmente engorda e no hipertiroidismo ela emagrece, que daí ela funciona demais, é isso? Sim, a relação que existe entre o hipertiroidismo e o emagrecimento, ela é verdadeira, né? A doença hipertiroideia pode fazer o indivíduo perder peso. Agora, a relação que existe entre o hipotiroidismo e o ganho de peso não é tão verdade assim. A gente não pode justificar um sobrepeso ou uma obesidade pelo hipotiroidismo. O que se sabe é que, em função de um hipotiroidismo, a pessoa pode realmente, por ter o seu metabolismo diminuído, ganhar 2, 3 quilos. Mas a gente não consegue justificar um excesso de peso maior, mais significativo, só pela questão do hipotiroidismo. A gente já continua, só que antes a gente tem ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Magali. Quem fala? Magali. Mara? Magali. Magali. Magali, seja bem-vinda. Você fala de onde? Aqui do bairro do Passo Manso, Blumenau. Perfeito. Magali, qual a sua dúvida? É que assim, a minha filha tem 12 anos, ela tem 22 quilos e eu fiz todos os exames dela, ela não tem nada em anemia, nada. Ela fez o teste do T4, deu normal dentro do exame, né? E só que assim, ela não pega peso
Ela anda nervosa, irritada, até ela tem um problema na garganta, porque ela chega até a afogar, ela diz que não consegue nem engolir água, no caso, ou líquido. Então eu queria saber se tem algum outro exame além desse, para saber se ela tem ou não. Perfeito, Magali. E aí, doutor? Ok. Bom, para esclarecer para os telespectadores, o T4 é um exame que se faz para avaliação da tireoide, né? É um hormônio da tireoide. A gente costuma avaliar junto o TSH, que é um outro hormônio. Os sintomas dessa menina são sugestivos, né? Numa suspeita maior, eu até aconselharia repetir esses exames em primeiro plano. Quanto à sensação de irritação ou de dificuldade para engolir, uma coisa que a gente tem que lembrar é que pode existir nódulo na tireoide, né? E o nódulo da tireoide, o exame para se avaliar isso, depois que o médico palpou e tem essa, digamos, essa suspeita clínica, é a ultrassom, né? É o que eu poderia dizer em relação a essa... Esse nódulo poderia ser até, de repente, um câncer? É raro que seja câncer. É raro que seja. Existe o câncer de tireoide, claro, que daí não tem nada a ver com essa história de hipo ou hipertireoidismo, é uma outra doença. Legal, né? Bom saber. Mas o câncer é uma situação rara, mas que pode, realmente, um nódulo pode ser. O nódulo seria o quê, então, doutor? Teria alguma coisa a ver com o hipo ou hipertireoidismo? Não diretamente, né? O nódulo de tireoide, ele pode acontecer numa pessoa e a sua tireoide estar funcionando normalmente, e a gente sabe que mais de 90% desses nódulos de tireoide não são cânceres, são situações benignas, mas é claro que o médico tem que avaliar, ver, né, e poder dar o parecer. Mas ele aparece por quê? Porque a glândula tireoidiana, ela tem tendência a formar nódulos. Tá. Ela tem tendência. Perfeito. Isso é uma tendência. A gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? É Joanita. Joanita, você fala de Blumenau também? Sim. Perfeito. Qual a sua dúvida, Joanita? É que eu tenho uma menina de 7 aninhos. E daí quando chega de noite, assim, na hora de dormir, ela começa assim com dor no pescoço, ela diz. Eu já abri assim a boquinha dela, vi se estava vermelha, alguma coisa, não tem nada. E ela reclama, ela chega assim a chorar com dor, da falta de ar, ela quer tomar água, ela se afoga, e geralmente na hora de dormir. Eu queria saber se criança de 7 anos pode ter essa tireoide. Boa pergunta. Pode ter. Não sei se a gente conseguiria explicar o caso da sua filha em especial, né? Os sintomas não são tão sugestivos, esses sintomas que ela conta. Mas lembrando que problemas de tireoide podem ocorrer desde o nascimento até a vida senil, né? Até a terceira idade. Tanto que quando uma criança nasce, no exame do pezinho, que é um exame que as pessoas conhecem, um dos problemas que se avalia é a questão da tireoide. Nossa, ela já pode nascer com problema de tireoide. Olha só, então não tem muita relação de uma determinada idade que dá mais, outra que dá menos. Agora, mulheres sofrem mais com problemas de tireoide, isso é verdade? É verdade, sem dúvida, né? E por que isso, doutor? Existem muitas Sempre tentativas, nós. muitas tentativas de se explicar, né? Acreditam-se que estejam ligadas aos hormônios femininos, estrogênio, essas coisas. Mas a gente não tem uma teoria que explique totalmente por que mais as mulheres do que os homens. Ok. Agora a gente volta àquela situação que a gente tinha já comentado do hipotiroidismo e hipertiroidismo. Só para repetir, salientar mais uma vez, o hipotiroidismo é quando a glândula funciona a menos, né? E daí normalmente a pessoa engorda um pouco mais, não que tenha uma explicação direta, mas isso pode acontecer da pessoa engordar um pouquinho a mais. Sintomas são cansaço, falta de memória. O hipertiroidismo, conforme a gente já explicou aqui, é o contrário, funciona a mais e normalmente a pessoa emagrece, né? Quais seriam os tratamentos para essas dois problemas aí da tireoide? O hipotiroidismo, você tem que repor o hormônio, né? Então você dá o hormônio para a pessoa via oral, o hormônio da tireoide. O hipertiroidismo é uma situação contrária em que você vai bloquear a produção do hormônio, né? Aí você pode fazer o uso de medicamentos que bloqueiam a produção do hormônio, você pode usar o iodo radioativo, que é uma espécie de tratamento para o hipertiroidismo, ou em alguns casos até a realização de cirurgia. Olha só, e conforme citou o Ronaldo em tantas entrevistas que ele deu, é verdade que pode ser pego no exame de doping, como era o medo dele não fazer o tratamento justamente por isso? O medo dele é infundado, né? Porque a substância que a gente usa, que é a tiroxina, ela não é
considerada doping pelo Comitê Internacional de Doping, né? Sem contar que a tiroxina que se dosa no sangue, que é o T4, que foi falado há pouco aí, o T4 não tem como você distinguir se ele é o T4 da própria pessoa ou se é um T4 que ele tomou, né? E não é considerado doping o uso de levotiroxina. Olha só, então ali, conforme o doutor já falou, é totalmente infundado. Mas perfeito, temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Suzana Evelyn, eu tô falando aqui do centro, tudo bem? Oi, tudo certinho. E você, qual a sua dúvida, Evelyn? Eu tenho uma dúvida com relação ao hipertiroidismo. Além dos fatores clínicos e físicos, de que forma os fatores emocionais podem desencadear o hipertiroidismo? É que eu tive assim uma perda muito grande de peso no último ano, sem fazer dieta e sem perda de apetite. Eu gostaria de saber se isso pode estar relacionado ao hipertiroidismo. Pode estar relacionado, sem dúvida nenhuma. Mas lembrando que, né, os sintomas do hipertiroidismo, que, como eu já disse, são muito parecidos com os do estresse, podem ser decorrentes também só do estresse, né? A gente não tem, assim, como eu vou te dizer, estabelecer com toda certeza que uma pessoa por estresse vai desenvolver o hipertiroidismo. Mas o que a gente sabe é que o hipertiroidismo deixa a pessoa estressada. Ah, tá. O contrário sim, né? O contrário sim. Tá. E o que poderia desencadear o hipo ou hipertiroidismo, então? A alimentação tem a ver? Não. O que tem a ver propensão genética, né? O que tem a ver diretamente idade, sexo, fator familiar, né? Se você já vem de uma família com várias pessoas. Em relação à alimentação, existia, né, antigamente no nosso país, uma carência de iodo. Né? E a falta de iodo podia levar principalmente ao hipotireoidismo e a uma outra doença da tireoide que é conhecida como bócio, que os antigos chamavam de papo. As pessoas às vezes tinham, né, não tem nada a ver quem tem um pouco mais de papo que pode ter problema de tireoide? Até pode, teria que ir no médico para ter certeza, né? Às vezes é só um acúmulo de gordura, mas às vezes é o crescimento da própria glândula. Mas como hoje em dia a legislação brasileira orienta a iodação do sal, né? O sal de cozinha que a gente usa, ele é rico em iodo, artificialmente rico em iodo, é posto iodo nas quantidades regulamentadas pela Anvisa. Então hoje a gente não tem mais esse problema alimentação e desenvolvimento de doença tiroidiana no dia a dia. Né? Então o principal seria realmente DNA genético? Tendência familiar, genético, fatores ambientais que muitas vezes a gente não consegue ter total certeza, né? E o próprio decorrer, né? É muito comum, por exemplo, o hipotiroidismo, apesar de ele já poder existir desde o nascimento, é muito comum que ele se manifeste após os 35. Após os 35 anos. É interessante a gente colocar isso aí. Gente, agradeço imensamente, muitas ligações. O pessoal estava me informando aqui que chegou a congestionar a nossa central telefônica. Agradeço todas as ligações, uma outra oportunidade, com certeza. A gente volta a falar, então, sobre esses problemas, essas disfunções da tireoide, que seriam o hipotiroidismo e também o hipertiroidismo. Doutor Fúvio, mais uma vez, muito obrigada sempre aí por sua presença aqui no programa. Super esclarecedor. Obrigada, tá?